Simples Nacional, anexo 3. Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa aí agora, se inscreve em nosso canal para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui, sobre como pagar menos impostos de maneira legal, gestão trabalhista, gestão financeira e diversos outros que vão te ajudar bastante aí no seu dia a dia empreendedor. Simples Nacional Anexo 3 nada mais é do que uma subdivisão do Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um regime tributário, ou seja, é um tipo, é uma forma de apurar e pagar impostos. A empresa, quando ela abre, ou a cada janeiro, toda virada de ano, ela tem a possibilidade de escolher ou mudar o regime tributário, que é a categoria pela qual ela vai apurar e pagar impostos. A empresa que enquadra no Simples Nacional apura e paga impostos de um determinado jeito, a empresa que é do lucro presumido apura e paga de outro jeito, a do lucro real apura e paga de outro jeito. As declarações tributárias que as empresas entregam para o fisco também mudam conforme o regime tributário. Se é do Simples, entrega determinadas declarações e dos outros regimes entrega outras declarações. Então, a empresa que escolhe ser optante pelo Simples Nacional, ela tem que aplicar os percentuais do Simples Nacional sobre o seu faturamento. E esses percentuais, eles são definidos conforme a atividade da empresa. E esses percentuais e essas atividades são separadas na lei do Simples Nacional através de tabelas nomeadas como anexos da lei. Então, a tabela do anexo 1, que é uma tabela de percentuais, é aplicada para comércio. A tabela do anexo 2 é aplicado para as empresas que industrializam, que fabricam produtos. E as tabelas do anexo 3, 4 e 5, elas são aplicadas para as empresas prestadoras de serviço. A tabela do anexo 3, ela é a tabela, digamos, mais econômica para quem é de prestação de serviço. Por quê? Porque ela é uma tabela, por exemplo, que para quem fatura até R$15 mil mensais atualmente, vai aplicar sobre o seu faturamento um percentual de 6% de impostos de Simples Nacional. Quem opta, por exemplo, pela tabela do anexo 5, para o mesmo nível de faturamento, vai pagar 15,5% do seu faturamento, ou seja, quase 10% de percentual de diferença percentual sobre o faturamento, né? Não é percentual de diferença entre eles, é sobre o faturamento, de economia, de diferença de impostos, mostrando que o anexo 3 é muito mais econômico. Então, se a sua atividade permitir que você seja enquadrado no anexo 3, e se você realmente precisar de um CNPJ que não possa ser MEI, então o anexo 3 normalmente é o mais vantajoso para quem presta serviço. Mas é claro que não é toda atividade que pode ser enquadrada no anexo 3. Tem algumas atividades de serviço que obrigatoriamente têm que ser enquadradas no anexo 5, outras atividades que obrigatoriamente têm que ser enquadradas no anexo 4, e aí vem uma coisa muito importante, tem algumas atividades que podem ser anexo 3, ou seja, começar com 6%, ou ser anexo 5, que começa com 15,5%, dependendo das características da empresa. E essas características são características que o empreendedor pode controlar. Por exemplo, empresas que são sujeitas a duas tabelas diferentes, como eu estou falando, são empresas que são sujeitas ao tal do fator R. E o que é esse fator R? É o percentual que indica qual é a proporção de folha de pagamento, de gasto com folha de pagamento que a empresa tem em relação ao seu faturamento. Empresas que são enquadradas nesse modelo, as que têm mais do que 28% do seu faturamento destinados a pagar gasto com folha de pagamento, elas podem ser optantes pelo anexo 3. As empresas que têm menos de 28%, obrigatoriamente vão para o anexo 5, que é o maior. É uma forma de o governo dizer o seguinte: se você gera muito emprego, eu deixo você pagar menos imposto. Se você gera menos emprego, você vai pagar mais imposto. Mas o fator R, ele pode ser monitorado. Por quê? Porque entra na folha de pagamento, mesmo que você não tenha empregado, ou mesmo que você tenha, e aí além dos empregados, o valor do prolabore, que é, entre aspas, o salário do dono. Então, a retirada de prolabore
do sócio da empresa pode ser inclusa como gasto com pessoal e dessa forma haver uma monitoração do fator R para que a empresa permaneça no anexo 3, que é o anexo mais vantajoso quando ela está enquadrada no Simples Nacional. Então, é uma coisa um pouco complexa, isso é coisa de contador mesmo, de fazer o cálculo, entender direitinho, mas o que você, empreendedor, precisa ter ciência e precisa saber é que você precisa contar com uma contabilidade especializada no seu ramo, que conheça toda essa administração tributária, que faça um planejamento tributário na hora que você vai abrir a empresa, que faça um planejamento tributário anual para ver se a sua empresa está enquadrada no melhor regime de tributação, para que seja apurado e pagos os impostos sempre no menor valor possível dentro da legalidade, de forma que você economize e não tenha problemas com o fisco no sentido de fiscalização, de estar fazendo as coisas erradas e tudo mais. Então, a conclusão é que o anexo 3 do Simples Nacional é um percentual, uma tabela de percentuais que é aplicada só para empresas de prestação de serviço, que ela é a tabela dentro do Simples Nacional a mais vantajosa, a mais econômica para as empresas de prestação de serviço, e que tem muitas empresas que, se não monitorarem o fator R, podem pagar o anexo 5, que é muito maior, ao invés de pagarem o anexo 3 por falta de gestão, por falta de planejamento tributário. Então fique ligado, verifique se a sua empresa está enquadrada na tabela mais econômica, se você está pagando o menor imposto possível e se você não está com nada vulnerável para eventualmente aí ter problema com fiscalização. Tá joia? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um abração, até mais. Tchau.